Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 3/7 de 2023, já estamos aí oficialmente no segundo semestre, né? Começamos julho. A gente vai para a nossa nona parte aqui desse documento importantíssimo chamado Mudando as Imagens do Homem, né? Enfim, uma pesquisa feita lá pela Universidade de Stanford em 1982, onde eles delineavam claramente toda a agenda para mudar a sociedade, fazer com que o próprio homem não se reconheça mais e com que a gente aceite, né, a imposição deles. Mas enfim, vamos entrar. Se você ainda não assistiu o resto, comece lá do começo, né, para pegar direitinho o fio da meada. Enfim, então antes da gente começar, eu vou avisar vocês, para quem ainda não sabe, que a campanha do Lambo, meu 7º quadrinho e o primeiro infantil, tá no ar, pessoal, tá bombando aí. Então não deixe de colaborar, participe, tá bom? Uma história incrível para todo mundo, para toda a família, né? Todos os meus outros 6 são adultos, né? São, só para explicar quem não sabe, são todos roteiros de cinema que eu escrevi e adaptei para quadrinho adulto. Então você lê como se estivesse vendo um filme. E o Lambo também, mas eu faço a comparação que vai ser mais ou menos como um desenho da Pixar, que os pais e as crianças assistem juntos, os pais se divertem porque, né, tem piadas e tem temas que as crianças não entendem, mas que os pais entendem, e as crianças também vão se divertir no nível delas. Então é para toda a família, para consumir junto, né, nessa falta aí de material infantil de qualidade, né, saudável, com bons valores. Então é esse esforço que eu estou fazendo de contar essa história incrível para quem gosta de animal. É sobre um cachorrinho, a relação dele com o dono, como, né, a família vai se desenvolvendo através do tempo. Então a gente vê todo o arco, né, de uma família de casamento, filhos nascendo, cuidando do animalzinho. Então é uma história, pessoal, imperdível. Então, novamente, né, eu sei que eu sou suspeito para falar, mas assim, não tem como não participar. E por que participar agora? Porque agora é o momento que você pode, por exemplo, virar um personagem da história, né? Porque através aí do site do Catarse tem uma série de recompensas, de valores, faixas de valores diferentes. Então você vai poder, por exemplo, adquirir todo o combo de HQs em até 6 vezes no cartão. O Lambo, camiseta, festa, né, o convite para a festa de lançamento lá na Le Burger. Que mais? E virar personagem da história, que é muito legal. Você vai mandar sua foto e o desenhista vai te colocar ali na história como um dos personagens para sempre. Você pode dar de presente para alguém, né? Enfim, botar tua esposa, tua filha, teu filho ali como um personagem. E tem uma, né, novidade nessa HQ que você pode aparecer junto com o seu animalzinho, com o seu pet. Olha que legal. Então é imperdível. Tá? Entra lá, é catarse.me/lambohq, o link está aqui embaixo na descrição, é só clicar, você já cai lá, e assim você escolhe a tua recompensa, pode dividir em até 6 vezes, né? Fica leve para todo mundo. Então não deixe de participar, o importante é você estar colaborando, tá bom? Além disso, né, então novamente tem os links, o combo aqui de HQs que você pode adquirir também. Os links estão aqui embaixo das minhas redes sociais, que você entre em contato diretamente comigo, eu posso mandar autografado para você em qualquer estado do Brasil, outros países também. Tem o link do Rumble e do Odyssey, onde eu posto vídeos, né, que eu não consigo mais postar aqui no YouTube, como aqueles dos apanhados das últimas semanas. Provavelmente essa semana eu devo subir um vídeo novo, né, falando das últimas notícias. E também você tem o link do Subscribestar, que é a plataforma para os apoiadores do canal. Então eu sempre agradeço quem, né, tá comigo aqui. Já tem gente que está há anos aí apoiando o canal. Então se você gosta do material que eu trago aqui para vocês, do trabalho que a gente faz, apoie, tá bom? Participe lá também. Muito bem, pessoal, vamos começar então? A gente tá aqui, vamos pegar, deixa eu só achar aqui onde que paramos na última vez. Tá aqui, ó. Então, estamos num capítulo falando aqui, olha, vamos dizer, a probabilidade, né, de fazer essa mudança, né, da evolução, essa mudança evolucionária da imagem do homem. Né? Então, que eles estão analisando quais são as dificuldades, os desafios que eles têm para conseguir, né, vamos dizer,
fazer essa engenharia social de mudar, né, a nossa forma né, da sociedade, do homem ver a si mesmo. Né? Então, eles dizem assim, olha, num alto nível, né, ou num nível alto, aquele de uma, vamos dizer, de uma consciência de quando a gente está acordado, né, a função executiva ou a função que executa, né, a capacidade de execução do biocomputador humano, olha a linguagem que eles usam, né, já nos chamando de biocomputador, da mesma forma que o livro que eu li para vocês do John C. Lilly, né, Programando e Reprogramando o Biocomputador Humano, essa é a forma que eles nos veem, né, para você ter uma ideia. Então, essa função executiva do biocomputador humano manifesta, vamos dizer, a sua consciência de si mesmo, né? E como parte, vamos dizer, dessa autoconsciência, ela acredita que ela está constantemente capaz de escolher e de reprogramar a si mesma. E, vamos dizer, isso é o que a gente considera liberdade, né? Então, ele está falando aqui, o que é o conceito que a gente diz de liberdade? É o conceito que você tem de que não, eu tenho a capacidade de escolher, né, eu determino a minha escolha e eu também posso, vamos dizer, reavaliar as minhas escolhas, né? Então, em qualquer momento, eu escolhi uma coisa, mas eu posso, espera aí, não, isso aqui não está, essa escolha talvez não foi boa, eu vou seguir um outro caminho. Bom, ele fala, então, assim, bem como, né, tal liberdade, né, de escolha existe nesse nível, isso de certa forma é problemático. Portanto, conforme o John C. Lilly, aqui ele cita o próprio cientista que eu falei para vocês, como o John C. Lilly apontou, né, num livro em 1972, existe, vamos dizer, níveis maiores de metaprogramação na qual o biocomputador humano é sujeito, ou vamos dizer, submetido. Entendeu, pessoal? Como as coisas para eles funcionam. Por isso que eu faço esse trabalho de ler para vocês aqui, livro após livro, porque eles é um grupo que eles citam a si mesmos, eles obviamente, né, usam o trabalho de um como base para o trabalho de outro, enfim, né, e eles vão construindo essa lógica nefasta aí, entendeu? Mas então eles estão falando assim, olha, como o John C. Lilly falou, a gente consegue metaprogramar o ser humano em níveis superiores, aonde o próprio ser humano não vai estar consciente que está sendo programado. E a gente, né, eles fazem isso através do que? Por exemplo, mídia, né, a rede social que a gente vê hoje em dia, né, cultura, querendo ou não, até através de alimentos, né, tudo isso vai modificando, né, a nossa, vamos dizer, a nossa liberdade, a nossa autonomia, né, a gerência que nós temos de nós mesmos. Porque o objetivo deles é esse, é controle, né, é submissão da população. Então vamos continuar. Eles falam assim, olha, tais metaprogramas, né, tais como crenças básicas, imagens de si mesmos, né, e do universo, a influência sobre o subconsciente e o superconsciente, aspectos do eu. Daí eles continuam, determinam o critério para escolha. Tá? E então, né, existe, na verdade, pouca liberdade verdadeira de escolha, a não ser que o acesso a esses níveis possa ser obtido. Então eles estão falando, olha, a gente vai conseguir manipular as suas crenças básicas, tá? Através do que, por exemplo, sistema educacional. Não, a gente vai estabelecer, incutir dentro, desde de tenridade, crenças, tá, básicas a respeito de si mesmo, a respeito da sua própria imagem, da imagem dos outros, né, e sobre o universo, o entendimento a respeito do universo. Vamos influenciar o seu subconsciente e a superconsciência. Né? Então eles estavam falando, olha, tem formas da gente conseguir manipular a população para que, na verdade, exista pouca liberdade de escolha.
Eles continuam falando assim, então nós temos somente, vamos dizer, um mapa rudimentar desses aspectos do eu, mas eles podem ser incorporados dentro de qualquer imagem da humanidade adequada para o futuro. Então, para estender, né, vamos dizer assim, para conseguir estender, vamos dizer, essa dimensão linear entre o mais baixo e o mais alto, né, é válido, vamos dizer. Portanto, né, na verdade, entretanto, nós ainda iremos discutir as limitações dessa abordagem, né? E irá, vamos dizer, ficar claro que essa baixa quase consciência ou aspectos inconscientes do homem são, vamos dizer, operados através da função de energias instintivas, segundo, por exemplo, Freud, e de operações condicionantes, tá? Segundo o B.F. Skinner, que é o, vamos dizer, o pai do behaviorismo, né? É o cara que pegou os estudos do Pavlov lá de condicionamento animal e extrapolou para a sociedade, né? Então, eles continuam assim, e vamos dizer, paralelamente, os altos níveis de consciência são aqueles que a sabedoria esotérica se refere e pela qual fontes intuitivas da criatividade, quase todas elas, vamos dizer, surgem daí. Então, pessoal, preste atenção no que eles estão falando. Eu sei que a linguagem é um pouco rebuscada, mas eles estão falando, então, olha, a gente consegue, desde o nível mais baixo de consciência até o nível mais alto de consciência, a gente vai conseguir influenciar o ser humano. No nível mais baixo, né, vamos dizer, de instintivo, de coisas instintivas, como fome, sexo, né, sono, esses instintos, vamos dizer, que são os básicos, segundo o Maslow, né? A gente consegue, vamos dizer, influenciar através do quê? De um condicionamento operante, baseado no trabalho do B.F. Skinner. E no nível mais alto, no pensamento abstrato, né, no pensamento, vamos dizer, criativo, né, quando você não está lidando com as coisas básicas da sobrevivência, como sono, fome, né, sexo, os impulsos mais básicos, no pensamento mais refinado, aí a gente influencia através do que? Da sabedoria esotérica, tá? Que eles, segundo eles, são as fontes intuitivas da maioria, que a maioria vamos dizer, dos impulsos criativos surgem. Então eles estão falando assim, olha, a gente vai se voltar para o ocultismo para receber, né, pensamentos, para receber inputs, para receber downloads, para receber inspiração. Isso é muito sério, pessoal. De novo, quando eu falo para vocês que através da história da humanidade, né, o que era chamado na Idade Clássica das musas inspiradoras, né, e por exemplo na tradição árabe dos jins, dos gênios, que na verdade são demônios, né, porque a palavra daimon em grego é inteligência, mas são seres, são entidades. Só que, quem que manipula quem? Obviamente que o homem que está se abrindo para isso, ele está sendo influenciado por esses seres. Não é à toa que, por exemplo, recentemente, né, a gente vê o Steve Jobs, o cara que fundou a Apple, que trouxe toda essa tecnologia da Apple, ele era um ocultista. Ele, né, fazia meditação transcendental, fazia yoga, né, ele participava de rituais, entendeu? Inclusive, não só ele criou, vamos dizer, instituiu esse modelo no Vale do Silício, que a maioria da galera de TI do Vale do Silício, pessoal, toma ayahuasca, né, usa droga, que é o quê? Segundo a Bíblia é feitiçaria, é farmaquia, farmacopeia, é o uso de alucinógeno, o que? Para romper o véu dimensional, fazer com que eles tenham acesso ao mundo espiritual. E vários dizem que eles têm downloads, eles encontram entidades. É a mesma coisa do xamanismo, pessoal, é a mesma coisa dos alquimistas da Idade Média, né? É a mesma coisa enfim, do oráculo de Delfos lá na Grécia Antiga, que as pitonisas, né, elas entravam no estado alterado de consciência, o quê? Por respirar enxofre das cavernas, basicamente, né? E, enfim,
É a mesma coisa do médio né, numa religião aí de várias tradições espíritas, que o quê? Que serve de cavalo, serve de uma base física, base material para quê? Para um espírito se manifestar e falar coisas. Então, de novo, aqui eles estão falando isso, pessoal, só que em linguagem acadêmica, né? Em linguagem, né, acadêmica. Estão falando, olha, então, nos níveis criativos a gente vai se abrir para né, a sabedoria esotérica. De novo, né, eu já citei aqui que o Wernher von Braun, né, o nazista lá que criou todo, né, o programa do V1 e V2, né, que, enfim, os nazistas, porque eram ocultistas, eles já faziam, né, a Tool Society, eles já faziam todos esses, né, tem a sociedade do Black Sun lá, que é ligado à SS nazista, enfim, eles eram neopagãos, pessoal, né? Então o Wernher von Braun, que na Operação Paperclip foi levada, né, para os Estados Unidos e é um dos fundadores da NASA, ele falou no final da vida dele que ele recebia, vamos dizer, esses insights para essa nova tecnologia deles, né? Ele chama deles, que é a galera né, dos OVNIs, dos alienígenas. Não, ele estava se referindo a alienígenas, que é a mesma coisa, pessoal. São seres, na verdade, não são extraterrestres, são, né, interdimensionais, né? São demônios também, tá? Bom, então, mais claro do que isso, impossível, né? A agenda é essa. Enfim, só voltando ao Steve Jobs, não é só para lembrar que o que é o símbolo da Apple, pessoal? É a maçã, fazendo referência à árvore do conhecimento do bem e do mal. É o homem, basicamente é o pecado. Os caras escolheram o logo deles, né, para a Apple, né, o ato do homem se rebelar contra Deus e dar a mordida no fruto do conhecimento do bem e do mal, para o quê? Para ter tecnologia, para ter essa sabedoria que na verdade é que os gnósticos têm. A gente vai se emancipar de Deus, a gente vai desobedecer, a gente não precisa da lei de Deus, nós vamos ser deuses através da tecnologia, né? O que o diabo falou? Olha, os seus olhos vão se abrir, né? Vocês vão ser imortais, vocês não vão mais morrer, negando ao que Deus tinha falado para eles. Olha, vocês não precisam disso, vocês já têm comunhão comigo, vocês já podem acessar a vida eterna, vocês não precisam. E o que a gente está vendo? Tudo isso desemboca no movimento transhumanista, né? Que exatamente essa galera, por exemplo, do Vale do Silício, Peter Thiel, né, ex-sócio do Elon Musk, fazendo o quê? Não, vamos criar startups para desenvolver tecnologia para imortalidade. A gente quer ser imortal. Então, pessoal, é só saber conectar os pontos. As coisas estão muito óbvias. Continua aqui. Então ele fala assim, olha, segundo o livro, né, os graus da necessidade humana, ou o gradiente da necessidade humana do Maslow, que eu citei agora, de 1962, ele descreve esse gradiente que ele tem paralelos né, com o que foi descrito acima, né? Então ele está lendo aqui com o que a gente acabou de falar, né, por pessoas de diferentes níveis de necessidade, tá? Ele notou que pessoas que, vamos dizer, eles já adequadamente supriram as suas necessidades básicas e emocionais, né? Eles têm diferentes tipos de motivação do que aqueles que ainda não supriram essas necessidades básicas. Então ele está falando assim, olha, na sociedade, enquanto você tem gente que, claro, que vamos dizer, tem uma condição econômica menor, né? A pessoa vai estar preocupada no que comer, ela vai estar preocupada em, vamos dizer, suprir as suas necessidades mais básicas. E nas pessoas que já supriram essas necessidades mais básicas, né? Por exemplo, de abrigo, né, de alimento, de segurança, elas vão começar a, vamos dizer, se preocupar com outras necessidades, né? Então ele notou que as pessoas que, né, que, vamos dizer, elas supriram as suas necessidades básicas e emocionais, elas começaram a procurar um diferente tipo de motivação, né? De uma forma muito simples. Então essa deficiência de necessidade, né, daqueles, né, que ainda não completaram, eventualmente levará à morte e à doença. Bom, isso é uma coisa fácil, né?
Então, quanto mais dificuldade você tem de alimento, né, menos, por exemplo, proteína você consome, você vai estar mais sujeito à doença, né? Quanto mais exposto você vai estar, vamos dizer, às intempéries, né, a mudança, né, do normal né, você vai estar dormindo no relento, mais a tua saúde, né, a tua fisiologia vai estar estressada, né? Mas o teu corpo vai estar sempre lutando com, por exemplo, com frio ou com calor, enfim, né, você não vai ter um sistema basal, né? Você vai estar a tua fisiologia vai estar sempre debaixo de estresse e isso vai desgastando, obviamente, né? Bom, então ele fala assim, a não, vamos dizer, o não saciamento, né, causa a privação, desculpa, causa a privação, né, ou impede com que essas pessoas atuem, né, nos níveis baixos de funcionamento, né, como nós vemos no gráfico 6. Tá? Então ele fala assim, crescimento. Do crescimento ele fala para o quê? Para aqui em inglês é being, então basicamente para o desenvolvimento do ser e a partir daí para a sabedoria, tá? Para as necessidades de sabedoria. Então ele fala, a primeira necessidade basicamente é a necessidade de crescimento, né, do próprio corpo, né, para o ser humano conseguir crescer. Depois, estabelecimento, né, das suas condições de ser, né, de viver no espaço, na sociedade, e a partir disso que daí você começa a desenvolver essas necessidades sobre conhecimento. Em outra, né, pelo outro lado, né, existem necessidades que, vamos dizer, ao serem saciadas, elas provém um senso de significado para a existência e até, vamos dizer, um prazer estético, e ele coloca um prazer espiritual. E o não, vamos dizer, saciamento dessas necessidades traz não doença, mas um sentido de o quê? De apatia e de a palavra certa é de estar, vamos dizer, entediado, tá? Então, tédio e apatia. Se a gente levar em conta que a deficiência, né, dessas necessidades já foram supridas, né? Então, enfim, aqui daí ele tem esse gráficozinho, né, que fala aqui vamos dizer, no nível inconsciente baixo, nível inconsciente médio, nível inconsciente alto, e aí os campos de consciência, enfim, né? A alta consciência, né, e o consciente coletivo, enfim, blá, 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 blá. Os que eles estão falando, então, basicamente é o seguinte, né, o que eu não concordo necessariamente, porque eu conheci muita gente, né, que rica, tá, mas que fica basicamente parado no materialismo. A pessoa não busca desenvolver coisas criativas. Então, eu não concordo muito. Claro que se você está preocupado com a tua sobrevivência, você está mais estressado. Mas, pessoal, isso nunca impediu as pessoas de se voltarem a Deus. Inclusive, eu, né, falaria contra esse argumento que muitas vezes, quando a gente está em necessidade, quando a gente está exatamente na precariedade financeira, material, que a gente se volta para Deus. E a Bíblia está cheia de exemplos, né, repleta de exemplos, onde exatamente no que é, né, no linguajar cristão, vamos dizer, é o tal do deserto. Né? Geralmente quando as pessoas estão na dificuldade, que elas se deparam com a sua própria, vamos dizer, com as suas próprias limitações, com a sua própria incapacidade, né, quando porque a tendência do ser humano é essa, enquanto a gente consegue resolver por nós mesmos, geralmente a gente a gente é autossuficiente. Somente quando a gente se depara com um obstáculo que a gente não consegue, né, transpor pela nossa própria força, que a gente, vamos dizer, entrega os pontos e muitas vezes se volta para Deus. Né? Então, eu não concordo com essa visão deles. Né? Mas, de novo, é uma visão o quê? Humanista, materialista, onde é pelo próprio homem que você acende a iluminação, ou a transcendência, a espiritualidade. Depende de você. Né? É completamente diferente do padrão cristão, do paradigma cristão, que é exatamente, né,
a gente não consegue, a gente é limitado, a gente tem necessidade. E outra, a salvação é pela graça, né? Vem através da fé, não é por obra. A obra, né? A obra no sentido que a gente vai fazer vai ser consequência da gente ter, vamos dizer, de ter mudado a chave, né, do homem entender, deixar de ser orgulhoso, deixar de ser arrogante, entender que ele, na verdade, sem Deus, não consegue. Mas aqui não, aqui é tudo, né, egocêntrico, é tudo, né, voltado para o homem, humanista, no sentido de não, o homem que consegue por si mesmo, né, se salvar, vamos dizer, ascender a esses altos, né, a iluminação que seja. Então, segundo essa lógica, sim, se a gente operar segundo essa lógica humanista, sim, né? Então, a gente precisa estar todo mundo, né, rico e, vamos dizer, e confortável, né? E saciado para aí começar a pensar em coisas mais altas, né? De novo, que é falso, porque geralmente quando você chega nesse, né, nesse nível, as pessoas, a acomodação, a acomodação exatamente leva geralmente para falta de propósito, né? Para o hedonismo, né? Eu conheço um monte de gente, né? Principalmente a segunda ou terceira geração de gente rica que trabalhou e conseguiu, né? Geralmente é aquela coisa, né? O tal do avô pobre faz o filho rico e, né? E que daí o neto, por ser mimado e rico, vai voltar a ser pobre, né? Então, o que o avô começa, trabalha, né? Ele chega na próxima geração, o filho já é meio, né, acomodado, ele meio que administra mais ou menos, né? E por consequência educa a terceira geração, o neto pior ainda, né? E aí o neto vira o playboy que não tem valor nenhum, não sabe dar valor a nada e vai torrar tudo e vai acabar, né, voltando, né, a estaca zero, assim. Então, de novo, né? Mas, segundo eles, né, olha a visão humanista e sem Deus, o que gera, né? O tipo de lógica. Né? Vamos continuar aqui. Então, eles falam assim. Segundo aquele gráfico, né, que eu mostrei para vocês, fala assim, ó, então a ética universal, né, e o princípio universal de orientação, né, ele é corretamente definido pela consciência de acordo com a autoescolha de princípios éticos. A autoescolha de princípios éticos, pessoal, tá? Na qual por consequência, é baseada na lógica da universalidade e da consistência e da compreensividade. Tá? Esses princípios são abstratos e, né, a regra, né, de ouro, ética, né, e a categoria, vamos dizer, a categoria imperativa, né, eles não são olha, presta atenção no que eles estão falando. A regra de ouro, pessoal, ela não é as regras concretas morais como os 10 mandamentos. Eles estão deixando claro, pessoal. Eles estão falando, olha, a regra de ouro ética, ela não é essa moral concreta de regras como os 10 mandamentos. Ele fala, no seu centro, né, esses princípios universais de justiça, de reciprocidade, de direitos humanos igualitários e de respeito pela dignidade dos seres humanos são individuais. Tá? Se são individuais, são relativos. Cada pessoa, né, não tem uma regra estabelecida para todos. Então, de novo, olha como isso aqui é perigosíssimo, pessoal, o que os caras propõem. Né? Eles estão falando de uma ética autoescolhida, tá? Princípios éticos que você mesmo escolhe, você mesmo cria. De novo, né?
A gente pode remontar ao Nietzsche, né, quando ele fala, Deus está morto. Então, se Deus está morto, cada homem é o seu deusinho. E por ser o seu deusinho, eu crio as leis para reger a minha vida e para reger a sociedade, né, para impor sobre os outros a minha... E aí vira o quê? Vira um jogo de poder. Por isso que a esquerda, quando, né, quase um século depois, lá com o Foucault, né, no relativismo moral, ele fala, não, na verdade... Tudo é poder, né? Tudo é uma luta pelo poder. Eu estou lutando pelo poder contra você. Nós, né, todo ser humano vai estar constantemente lutando pelo poder. Isso é verdade, porque se você abre mão de Deus, se você abdica de Deus, né, aí vira cada um é um tiraninho, é um tiranozinho, né? São vários deuses. Né? Porque eu agora, cada um por si. É basicamente isso, é a lei da selva. Né? E segundo Darwin, é o quê? É a sobrevivência do mais apto, né? Quem for melhor adaptado, mais esperto, vai sobreviver. E não tem problema matar o outro, né, subjugar o outro, porque, enfim, isso é uma lei natural de evolução. Isso é satanismo, pessoal. Faz o que tu queres porque tudo é da lei. Né? Tanto que para o satanista, se ele rouba você, o problema não é ele para ele não tem nenhum problema moral de, né, impor a vontade, mesmo que de forma desonesta, porque para eles, na lógica deles, você que tem que se defender. Você que vai ter que ser capaz de, né, de se defender. De não ser, enfim, roubado, enganado. Né? Porque, afinal de contas, todos estamos numa luta pelo poder, então cada um por si. Essa é a lógica deles. Por quê? Porque, pessoal, é uma lógica que vem de quem? É uma lógica mentirosa. É uma falsa lógica que vem no pai da mentira, que é basicamente o quê? Para destruir o próprio ser humano, a própria sociedade. Mas os caras, eles, claro, que vão criando sistemas de pensamento, sistemas científicos, sistemas econômicos, sistemas religiosos para tentar o quê? Validar o que basicamente é simplesmente um ato de o que Caim fez com Abel. Né? É isso, pessoal. Não é amar o próximo como a si mesmo, não, eu vou matar o próximo, eu vou tirar o próximo, eu vou roubar o próximo. O negócio é eu sobreviver, né, eu cuidar de mim. O próximo que se lixe, não tô nem aí. Né? Claro que a esquerda, né? Não, nós fazemos tudo isso para, né, vai contar a história, não, é para as minorias, né? São para os oprimidos, quando eles, na verdade, são os que oprimem. Né? Eles são os verdadeiros opressores. Eles não querem libertação de ninguém, tanto que estudam como controlar, né? Estudam como estabelecer essa ética, onde vale tudo, onde não tem regra, não tem uma regra comum para todo mundo, não tem 10 mandamentos, não tem um... Né? E aí a lógica é essa, pessoal, se você não tem um Deus, por que o politeísmo... Né? As pessoas tratam religião de uma forma muito simplória. Porque se você tem, pessoal, um Deus só, você tem basicamente um princípio moral que vai estabelecer uma só regra para todo mundo. Porque você tem um Deus, você tem uma fonte ética e moral para todo mundo. Agora você tem diversos deuses. Né? Cada um vai... não, é o meu Deus contra o seu Deus. E agora, né, no pós-iluminismo, né, na pós-modernidade, não é nem mais o Deus externo, né? O Deus da chuva, o Deus do trovão, não, agora cada um é o seu próprio Deus, eu sou o meu Deus, eu na verdade sou Deus. Né? E aí que tá, né, pessoal? O único Deus que eles... A única, vamos dizer, processo de aglutinação depois de... Né, se a gente sempre tiver em mente, né, o processo alquímico deles de dissolver para coagular, então fragmenta todo mundo, o indivíduo, para coagular o que? Num grande estado, né, no estado. E é o que a Bíblia, o que vai ser o governo do anticristo, o governo globalizado, né, que é nada mais do que, né, uma repetição de Nimrod lá na Torre de Babel, depois de Nabucodonosor. A gente vê ao longo da história, né, ciclos que se repetem, né, desse mesmo pensamento, né, basicamente da adoração do homem mesmo se colocando no... Né, só que o último final não vai ser mais o homem, vai ser o próprio anticristo, né, vai ser Satanás
incorporado numa pessoa, né? Vamos continuar aqui. Então ele fala aqui, olha, antes de completar essa imagem, nós devemos pausar e perguntar a importante questão. Se a experiência da individualidade, né, é só uma pequena, vamos dizer, faixa naquilo que existe, né, na totalidade da nossa existência, onde está a essência do ser humano, né, do ser, né, em oposição à classe, né? Onde isso pode ser encontrado? Então eles falam que, vamos dizer, emanando o Kessler, né, de 1967, eu já li para vocês o livro do Arthur Kessler, aqui a Ghost in the Machine, né, o fantasma dentro da máquina, né, eu li para vocês aí. Onde está, né, essa imagem da humanidade? Né, ela é, vamos dizer, revelada na filosofia perene. Filosofia perene, segundo eles, ele está citando aqui, tem um livro do Aldous Huxley chamado A Filosofia Perene, que é exatamente essa tradição pagã oculta, oposta ao cristianismo. Então, de novo, pessoal, eles toda hora estão voltando a ocultismo. Daí você fala, mas não é da Universidade de Stanford, não são cientistas, não são sociólogos. Porque tudo no fundo, pessoal, volta para coisa mais verdadeira, que é o quê? É o mundo espiritual. É a metafísica. Isso é o que é eterno, isso que não sofre ação do tempo, isso que não, né, não sofre segundo, né, a segunda lei da termodinâmica. Não... Eles sabem qual que é a verdade, pessoal. Eles só querem que você não saiba, eles só querem deixar você materialista, você, né, achando que você é, né, descendente do macaco, preso aqui, não acreditando em nada, ateu. Agora, eles sabem qual é a verdade. Então ele fala aqui, olha, então a resposta sobre qual é, na verdade, né, a essência do ser humano, ela é provida, né, pela melhor resposta, que ele fala que provavelmente a melhor resposta para essa pergunta é dada pela filosofia perene, que é a seguinte, ele fala assim, o Atma, né, que é um termo hindu lá para a alma, né, o eu, nunca nasce e nunca morre. Ele é sem causa e é eternamente imutável. É antes do tempo, ele não nasceu, ele é permanente, ele é eterno. Ele não morre quando o corpo morre. Então, junto com o coração de todos os seres, existe o Atma, o espírito, o eu, né, que é menor do que o menor dos átomos e maior do que o maior dos espaços. Tá? Isso aqui é um trecho do Upanishad, né, de 1000 anos antes de Cristo, pessoal. Tá? Ligado aos Vedas, ligado... Então, o ocultismo, novamente, eles sabem, pessoal, o que a Bíblia diz. A Bíblia diz exatamente isso, que o nosso espírito, pessoal, ele foi criado por Deus, né? Ele, antes da gente estar aqui, nascer, ele já existia. Né? O apóstolo Paulo fala isso. Né? Quando ele fala, por exemplo, que nós fomos predestinados de antemão. Né? E aqui, quando a gente está aqui, que a gente vai, vamos dizer, escolher. Aqui, durante a nossa vida, é um momento de escolhas, de prova, de teste. Né? Escolher entre o bem, a vida eterna e a morte eterna. E, pessoal, quando a gente sai desse plano de existência aqui, não acaba. Né? Por mais que eles falem, olha, não existe nada depois da vida, para basicamente você viver no hedonismo, né? Não, então se não existe nada, eu vou só me preocupar com agora e na verdade eu vou só buscar prazer. Né? Mas a gente tem que ter a consciência que, pessoal, quando eu encerrar esse tempo aqui, né, ou você vai estar eternamente com Deus ou você vai estar eternamente distante de Deus. Então não é que você, quando eu morrer, se eu não tiver com Deus tudo bem, porque eu não vou existir, eu não vou sentir nada, né? Eu não vou sentir dor, eu vou estar morto, eu não vou... Não.
Jesus fala, você vai, nesse lugar há choro e ranger de dentes. Né? Pessoal, é o que a Bíblia chama de inferno. Né? É uma eterna separação de Deus. Se Deus é a fonte da vida, se Deus é a fonte de luz, se Deus é a fonte de calor, se Deus é a fonte de amor, de paz, imagina um lugar eterno onde nada disso existe. É um lugar de desespero eterno, é um lugar de fome eterna, de frio eterno, né, é o calor né, é o fogo que não queima, ele queima, mas não consome. Então é isso. Nunca vai ter fim. É dor perpétua, pessoal. É terrível. Né? Você lê, por exemplo, né, Dante, né, a obra dele, a Divina Comédia, sobre os níveis lá do inferno. Então é sério, pessoal. Tá? Mas, de novo, para eles, né, eles sabem dessa realidade, só que eles não usam o que a Bíblia diz. Eles usam porque, de novo, pessoal, quem estuda isso, né, conhece que existe um mundo espiritual, um mundo metafísico, só que o quê? Eles não querem seguir o que a Bíblia diz de um único Deus. Por exemplo, né, na tradição hindu lá você tem mais não sei quantos milhões de deuses. Né? Então aqui eles falam assim, olha, então vamos dizer, para a gente considerar o centro do ser, né, é dito que é providenciado, vamos dizer, uma liberação conceitual da tirania de tais polaridades entre criador e criatura, bem ou mal, eu, né, e Deus, né, e liberdade e determinismo. Então, de novo, segundo o modelo deles, né, a gente vai liberar você dessa polaridade de criador e criatura, bem e mal. A gente vai liberar. Né? Tanto que, por exemplo, né, o Nietzsche tem um livro, né, Além do Bem e do Mal. Então é isso. O homem, para chegar na iluminação, ele vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, para ser Deus. Não, eu estou acima do bem e do mal. Né? E é o que os satanistas pensam, de novo. Eu não tenho pecado para mim, porque eu estou acima do bem e do mal. Né? Os fins justificam os meios. O que é isso que a esquerda, né, quando eles aplicam a praxis, né, quando eles aplicam aqui essa lógica no mundo, quando eles, não, se a gente vai chegar na nossa utopia, não tem problema 100 milhões de pessoas morrerem de fome, porque né, a gente está acima desse pensamento cristão, burguês, né, de não, o outro, não. A gente vai chegar na nossa utopia e para isso, né, não existe limite. Então a gente, né, Marx, influenciado por Hegel, Hegel influenciado por Goethe, e Goethe, né, no livro lá no Fausto, ele fala Mefistóteles, que é o personagem, que é basicamente Satanás, o demônio, ele fala assim, tudo que existe precisa perecer, tudo que está vivo precisa perecer. Né? Esse é o pensamento. Né? Vamos continuar aqui. Então, aqui, né, tá assim, olha, a transformação evolucionária como resposta para a crise. De novo, como eles trabalham, cria a crise para trazer, né, a solução segundo eles. Então, né, é a dialética hegeliana. Tese, antítese, para chegar numa síntese que é a nossa. Então não tem nada absoluto. Você fala, não, tem coisas, é o bem absoluto. Eles falam, não, a gente vai sempre apresentar uma técnica de negociação, basicamente. Vamos engabelar. Não. Isso aqui é o certo, o correto? Não, a gente apresenta uma coisa que é oposta a isso, mas para a gente chegar no meio termo. Mas você não chega em meio termo do absoluto. Aquilo que é absoluto é absoluto. Não, mas vamos compor. E se você não quiser, não, você é radical, você não está aceitando. Né?
vamos chegar no meio termo. Só que esse meio termo você já saiu do certo, você já está, né? E quando você chega e você cede, eles vão apresentar uma outra coisa para você, e conforme você vai cedendo, você vai caminhando exatamente aonde eles vão ter controle total. Essa é a estratégia, pessoal, né? Então vamos continuar aqui. Eles falam assim, olha, na evolução do filogênesis, né, que é a seleção natural através da mutação e da recombinação genética, através da otogênesis, que é a habilidade, né, de um organismo altamente desenvolvido de reprogramar a si mesmo dentro dos limites e das modificações do seu comportamento para, vamos dizer, se adequar às mudanças ambientais, até a sociogênese, que é a acumulação do comportamento adquirido através de comunicação simbólica. Essa tendência que, vamos dizer, se apresenta é o poder e a utilização do consciente ou da consciência. Isso manifesta em si mesmo a habilidade de mapear as várias dimensões da existência, tanto físicas quanto simbólicas, e, portanto, usar esses mapas de comportamento dirigido para mudar o comportamento. A crise é geralmente um catalisador para a transformação ou redesenhar de um mapa preferido de alguém. Tão qual, né, isso é precisamente a direção na qual a nossa cultura parece estar sendo dirigida, vamos dizer, é bem utilizado, né, a gente rever o processo de orientar a crise, tá, ou de conduzir a crise para transformar as culturas, a ciência, a mitologia e as pessoas. Tudo isso deve conter insights, né, que irão providenciar, né, resoluções aplicáveis para as nossas dificuldades. Então, aqui, pessoal, eles estão dando o mapa da mina, eles estão dando basicamente como eles operam, tá? Então, segundo eles, a gente vai operar em todos os níveis do homem, desde a parte física até a parte, vamos dizer, social, até a parte mental do homem, tá? Para o quê? Para sempre, através de crises e restabelecendo o comportamento da sociedade e usando essas crises como catalisadores, tá? Para o quê? Para redirecionar o mapa mental de cada um. Obviamente que, né, as pessoas que ainda não entenderam e não têm, né, a sua ética mapeada, e obviamente a gente se inspira em alguma coisa, então o cristianismo ele vai se inspirar numa ética mapeada, né, dada pela Bíblia, um conjunto, né, um eixo ético dado pela Bíblia, que é milenar, né, que ajudou a criar a civilização ocidental. Outras pessoas, né, agora na pós-modernidade, vão influenciados pela mídia, por esses governos totalitários, vão receber um outro tipo de eixo, né, de eixo ético. E eles falam, então, a gente vai usar crise, sim, para o quê? Para transformar. A gente vai usar cultura, ciência, mitologia para transformar as pessoas. Então, o que foi a pandemia? Não foi uma crise mundial como a gente nunca viu. Eu nunca vi na minha geração, né? Desde que eu sou vivo, nunca vi algo tão coordenado entre empresas, órgãos institucionais globais, mídia, né? Para o quê? Para propor uma narrativa que todo mundo tinha que ser forçado a aceitar. Impossível discordar, impossível, né? Pode ser um prêmio Nobel, pode ser político, pode ser quem for. Qualquer pessoa que discordasse, você tinha que aceitar imediatamente, né, se render. Claro que, né, as pessoas, eu mesmo, né, tentava trazer aqui notícia para vocês, cuidado, não é bem assim, os estudos não dizem bem assim, muitos cientistas falando o contrário, e agora a gente tem visto, né, a narrativa desmontando, né.
Mas até agora, como diz, né, Inês é morta, no sentido que muita gente, né, levou a picada, muita gente já está sofrendo efeito colateral. Então, pessoal, de novo, aqui eles deixam claro, a gente vai usar crise. Que outra crise? Aquecimento global. Que outra crise? Todas as narrativas, né, no âmbito cultural, né? Racismo, né, machismo. Não que essas coisas não possam existir, pessoal, na sociedade, mas criar, né? Um país ele é todo racista, um país é racismo estrutural. Né? Essa sociedade inteira tem que ser demolida porque ela foi completamente criada. Não. Isso de novo, é um pretexto para o quê? Para eles tomarem poder das instituições, né? E quebrar tudo e o quê? E restabelecer segundo a forma que eles querem, segundo o controle que eles querem. Então é isso, é solve e coágula, pessoal. Né? E vão usar qualquer pretexto que for. Né? E aí, infelizmente, tem gente que compra, né? Que compra essa narrativa, porque basicamente uma nova religião, porque eles trazem uma nova ética. E você vai ser só um bom cidadão se você agir segundo o modelo que a gente está propondo, que é o modelo correto. Né? Qualquer outro modelo, não, isso é antigo, isso é ultrapassado. Né? Qualquer ética, na verdade, né, que sempre preservou a vida e sempre preservou a sociedade através de milênios, não. Isso é antigo, isso é velho. Agora você tem que adotar a ética que a gente criou agora, né, nesse segundo. Né? Essa ética que a gente criou, essa que é verdadeira. E para você ser um bom cidadão, para você ganhar pontos sociais, né, para receber palminha, né, das pessoas, né? Vocês estão entendendo, pessoal, como eles manipulam as pessoas, manipulam a sociedade, manipulam as pessoas? Vamos continuar. E aqui, ó, transformação cultural, né? Então ele fala assim, olha, o que acontece quando, por causa das mudanças ambientais, eles já estão falando aqui de mudança climática, pessoal, já estão falando, ó, derrota militar e uma invasão intercultural, né, através de novas tecnologias, a cultura não mais ela servirá adequadamente às suas funções essenciais. Né? Se o grau vamos dizer, dessa crise percebida ela não for grande o suficiente, os processos clássicos de cultura, né, irão mudar. Né? Então aqui, ó, os processos clássicos como, né, difusão, mudança histórica, né, aculturamento, eles irão, vamos dizer, se dar de forma natural. Mas, sim, por outro lado, né, se o grau de crise percebido ele for suficientemente grande, né, a transformação cultural ela provavelmente vai ocorrer de forma rápida. E é isso que eles querem, pessoal. Eles não querem que ninguém pare e pense. Eles não querem, né, aquela pressão para que você, tipo, sabe, uma negociação que a pessoa chega e fala, não, tem que ser agora, pressionar para você, tipo, assinar sem ler o contrato, sabe esse tipo de coisa? Assim, não, olha a oportunidade, não, tem que ser agora. Então eles estão falando aqui, que é o seguinte, claro que, né, existem processos culturais que muitas vezes as coisas vão mudando. Agora tem coisas que, de novo, o que é correto, pessoal, não precisa mudar. O que é correto permanece durante séculos e milênios. Agora, quando a gente quer estabelecer um novo pensamento, na verdade, só para controlar, a gente gera uma crise que tem que ser uma crise. Então, por isso que eles usam guerra, né? Por isso que eles, né, fazem bandeira falsa, né, false flags, para criar uma crise social, um trauma social, pessoal, tão grande que, de novo, as pessoas fiquem tão emocionalmente chocadas que elas não tenham capacidade de raciocínio. A pessoa não deixa de operar racionalmente e passa a operar instintivamente, né? Só não, sabe, ficam completamente reativas e é isso que eles querem sempre estar nos condicionando, né? A socialmente agir dessa forma. Bom,
vamos encerrar, porque já vai dar 1 hora, né? Acho que a gente caminhou mais ainda e você vê que a agenda, né, o lance da agenda climática, pessoal, na verdade não é de agora, né? Isso é a base o Malthus já falava, né? Ah, vai ter escassez por causa da população, né? E eles só foram acrescentando a questão do climática por quê? Porque o clima sempre muda, né, pessoal? E agora, midiaticamente, qualquer coisa você pode botar etiqueta, né? Então, você teve uma enchente ali, você teve uma seca ali. Isso sempre teve, sempre vai continuar tendo, pessoal, né? Ah, não, mas isso tudo agora virou, porque tudo é midiático, né? Tudo agora virou o aquecimento. Então, qual que é o resultado do aquecimento? A gente tem que diminuir o seu consumo, a gente tem que controlar o seu trabalho, o que você come, o que você faz, né? A gente pode estabelecer, acabar com, né, o consumo de proteína, vamos botar todo mundo comendo inseto, comendo laboratório, porque no fundo é isso que eles querem. Eles estão simplesmente usando um argumento, uma crise, para, de novo, direcionar a sociedade a um controle social que eles querem, pessoal, né? No fim é eugenia, pessoal, no fim é isso. Não existem, né? Toda a questão identitária, não existe sexo, né? Existe... Para quê? Confundir toda uma geração, não se reproduzir, na verdade. Todo mundo não deveria estar alarmado com, na verdade, com o maior problema que é o quê? Né? Crise demográfica, pessoal. Os países não estão tendo reposição. Mas por que para eles? Porque eles querem isso. Daí você falaria, mas pô, não é um tiro no pé? Quem que vai trabalhar para, né, gerar riqueza, para, né, sustentar previdência privada, né, previdência social? Eles têm automatização, pessoal. Chegamos nesse ponto. Para eles já falam, não, agora a gente já não precisa mais de mão de obra, a gente tem robô. E eu, de novo, eu deixo isso bem claro aqui na trilogia do Aurora, Causa e Ômega, tá? Eu já estava escrevendo isso aqui há 1 década atrás, pelo menos, né? Na verdade, eu comecei o Aurora em 2004, mas já estava falando disso. Só que agora chegou, pessoal. Agora é realidade, né? Bom, espero que você, assistindo esse vídeo, tenha consciência que no fundo, o que está em jogo é a tua alma, tá? Cada vez, pessoal, vai estar aparente, cada vez eles vão tentar enganar mais. Como o apóstolo Pedro fala em 2 Tessalonicenses 2, vai vir a operação do grande engano. Pessoal, eles estão preparando um lance aí dos alienígenas, as pessoas vão acreditar, porque vai ser muito chocante. Ah, não, então é verdade, os alienígenas e tal. E vão trazer uma nova religião. Porque eles vão falar para você, mas como você acredita em Deus da Bíblia? Não, a gente tem provas aqui, olha os alienígenas, eles são os nossos pais. Então, esse é o momento de você entregar sua vida para Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados e ter a segurança de que, né, como eles falaram, que eles citaram a tradição védica, hindu, né, de que na verdade o espírito, ele existe, pessoal. Nós somos seres espirituais temporariamente aqui, né, encobertos de carne. Quem for, né, salvo, o nosso corpo, ele vai ser glorificado, a Bíblia diz. Esse corpo aqui, ele vai passar por um processo igual o corpo de Jesus, quando, né, Jesus morreu, foi crucificado, e ele não abandonou o corpo dele, né? Quando ele apareceu para os discípulos, era o mesmo corpo, só que ele estava num processo, chame lá você do que você quiser, quântico e tal, era um corpo que tinha marcas das feridas, mas que atravessava a parede, ele aparecia num lugar, desaparecia. Então é esse corpo que a Bíblia diz que nós vamos ter, né? Paulo fala a mesma coisa, num piscar de olhos, né, nós seremos transformados. Isso para quem quê? Para quem tiver o Espírito Santo habitando dentro dele. Então, eu vou te convidar a fazer uma oração, porque é assim que a gente é salvo, pessoal, que a gente tem, né? Quando você se abre, convida o Espírito Santo de Deus para habitar dentro de você. É crendo, é pela fé, você não precisa fazer nenhuma mandinga, nenhum processo espiritual, né? Nenhuma yoga, nenhuma pastral, nada disso. Não é por nenhuma obra que você vai fazer isso. Não se compra, né, o lugar no céu. É pela fé, né? Romanos 10, 9, né? Se com o teu coração creres e com a tua boca confessares que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, será salvo. Então vamos fazer essa oração. Coloca a mão no seu coração e ora comigo. Fala, Senhor Jesus, hoje eu me arrependo dos meus pecados. Eu peço a Ti perdão
por tudo aquilo que eu fiz, que me separava de Ti, que me distanciava de Ti. E hoje eu faço o caminho de volta a Ti através do Teu sangue derramado na cruz do Calvário. Eu te confesso como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu te agradeço, Pai, pela nova vida que Tu me dá espiritualmente. Eu convido o Espírito Santo de Deus, venha habitar dentro de mim, Senhor, seja entronizado na minha vida. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Eu peço, escreva meu nome no livro da vida e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. E que a partir de hoje, Senhor, eu ande segundo a Tua vontade, Pai, o Teu propósito, que Tu já tinha preparado para mim desde antes da fundação do mundo, que eu cumpra o Teu propósito na minha vida aqui na terra. Eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém? Se você fez essa oração com sinceridade, você é uma nova criatura, né? Você nasceu de novo, você nasceu espiritualmente, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, agora você tem acesso a Deus, você pode, né, ir para o teu quarto ou para o banheiro do escritório, aonde for, fechar a porta e, né, acessar a Deus diretamente, né, através de Jesus Cristo, né, que é o novo e vivo caminho. Compre uma Bíblia, passe a ler, tenha uma disciplina diária, uma rotina de oração, busque uma igreja para você estar inserido, né, no corpo de Cristo, uma igreja que pregue a Bíblia de verdade, nada de igreja comunista, igreja, né, de ideologia de gênero. Cuidado com as seitas que negam que Jesus é Deus e homem, né? Vá visitar uma igreja, pergunte se vocês acreditam que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Se eles disseram sim, amém, já é um excelente sinal. E, novamente, né, entre em contato para vocês receberem esse material incrível e aproveitem, né, a campanha do Lambo no Catarse, onde vocês podem, né, comprar isso aqui tudo junto, mais o Lambo, 7 HQs, dividindo no cartão de crédito, facinho, né? Ou então, se vocês já compraram, participem lá, colaborem no Lambo, que vai estar de primeira, pessoal, tá lindo. E é isso, né? Deus abençoe, até quinta-feira, uma excelente semana. Tchau.